Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus. Estamos hoje aqui para fazer a nossa leitura bíblica diária. Estamos no nosso dia 106. Dia 106, vamos ler hoje 1 Reis de 15 a 17. Glória a Deus. E lá vamos nós. Vamos orar e a gente inicia a leitura. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos pela tua bondade, pela tua infinita graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, por nos trazer até aqui. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos tirando um tempo para nos debruçarmos sobre a tua palavra. Que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas sobre nós, nos abençoando nesta hora, falando conosco. É o que mais pedimos e desejamos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. 1 Reis 15. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abiás começou o seu reinado em Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe de Abiás se chamava Maaca, filha de Absalão. Ela cometeu todos os pecados que o seu pai cometeu, e seu coração não era perfeito para com o Senhor, como era perfeito o coração de Davi, seu antecessor. Mas por amor a Davi, o Senhor, o seu Deus, levantou o seu filho como seu sucessor e fortaleceu Jerusalém, porque Davi havia feito o que o Senhor aprova e havia obedecido os mandamentos do Senhor durante toda a sua vida, exceto no caso de Urias, o heteu. Durante toda a vida de Abias, sempre houve guerra entre Roboão e Jeroboão. Os demais acontecimentos da história de Abias são registrados nos livros das histórias dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Quando ele morreu, foi sepultado em Jerusalém, e o seu filho Asa reinou em seu lugar. Asa se tornou rei de Judá em Jerusalém, no 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel. Reinou 41 anos em Jerusalém. Sua avó era Maaca, filha de Absalão. Asa agradou o Senhor, conforme o rei Davi, seu pai. Ele mandou matar os prostitutos cultuais e retirou todas as imagens que seu pai havia feito. Tirou do trono a sua avó Maaca, que era rainha-mãe, porque ela tinha feito um poste sagrado repugnante. Ele derrubou o poste sagrado e o queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras dos montes não tenham sido retirados, o coração de Asa foi dedicado ao Senhor todos os dias. Ele trouxe de volta para a casa do Senhor as coisas consagradas por ele e pelo seu pai, os vasos de prata e de ouro. Sempre houve guerra entre Asa, rei de Judá, e Baasa, rei de Israel. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e construiu a cidade-fortaleza de Ramá, esperando assim cortar todo o comércio com Jerusalém. Então Asa pegou toda a prata e todo o ouro deixados no tesouro do templo do Senhor e todos os tesouros do palácio, e confiou tudo aos seus oficiais para levarem para Ben-Hadad, filho de Tobrion e neto de Esrom, rei da Síria, que governava em Damasco, com esta mensagem: sejamos aliados, assim como os nossos pais foram aliados. Estou lhe mandando um presente de ouro e prata. Agora rompe seu acordo com Baasa, rei de Israel, de maneira que ele se retire do meu país. Ben-Hadad concordou com a proposta do rei Asa e mandou seus exércitos contra algumas cidades de Israel. Ele destruiu Ijon, Dan, Abel, Bet-Maca, toda a região de Quinerete e toda a terra de Naftali. Quando Baasa teve a notícia do ataque, parou a construção da cidade de Ramá e voltou para Tirza. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, pedindo que todos os homens fortes, sem exceção, ajudassem a demolir a cidade de Ramá e levassem embora as pedras e as madeiras que Baasa havia usado. O rei Asa usou esses materiais para construir a cidade de Geba, em Benjamim, e na cidade de Mispa. Os demais acontecimentos da história da vida do rei Asa, suas conquistas e os seus atos, bem como as cidades que ele construiu, encontram-se registrados nos livros de história dos reis de Judá. Quando Asa ficou velho, ele sofreu uma doença nos pés e, quando morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi, seu predecessor. Então seu filho Josafá se tornou o novo rei de Judá. Enquanto isso, Nadab, filho de Jeroboão,
começou a reinar em Israel. Ele reinou 2 anos, tendo começado no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Porém ele fez o que era mal aos olhos de Deus, andando nos caminhos de seu pai, e levou todo Israel a pecar. Então Baasa, filho de Aias, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o assassinou, enquanto estava com o exército israelita cercando a cidade dos filisteus em Gibeton. Baasa matou Nadab, tomou o lugar dele como rei de Israel em Tirza, durante o 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Logo em seguida, Baasa matou todos os filhos do rei Jeroboão, de maneira que não sobrou ninguém da família real, exatamente como o Senhor havia predito por meio do seu servo Aias, profeta de Siló. Assim se deu porque Jeroboão havia provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel, pecando e levando todo o povo de Israel a pecar. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa estão registrados no livro de histórias do rei de Judá e Israel. Houve guerras contínuas entre Asa, rei de Judá, e Baasa, rei de Israel. Baasa, filho de Aias, reinou durante 24 anos, a partir do 3º ano do reinado de Asa em Judá. Baasa fez o que era mal aos olhos do Senhor, e seguiu os seus caminhos de Jeroboão, e nos pecados que ele tinha levado o povo de Israel a cometer. Então o profeta Jeú, filho de Hanani, entregou ao rei Baasa uma mensagem do Senhor. Esta mensagem dizia: Levantei você do pó, a fim de fazer você líder do meu povo, Israel. Mas você tem andado nos maus caminhos de Jeroboão. Você fez meu povo pecar e provocou a minha ira por causa dos seus pecados. Por isso, agora estou prestes a destruir você e sua família, da mesma maneira que fiz com Jeroboão, filho de Nebate, e seus filhos. Os membros da sua família morreram na cidade e serão comidas pelos cães, e os que morrerem nos campos serão comidos pelas aves do céu. Os demais acontecimentos da história da vida de Baasa, suas ações e suas conquistas, estão escritos no livro de história dos reis de Israel. Baasa morreu e foi internado com seus antepassados em Tirza, e seu filho Elá reinou em seu lugar. A mensagem foi enviada a Baasa e sua família por meio do profeta Jeú, filho de Hanani, porque ele havia provocado o Senhor em todos os seus atos maus. Ele foi tão mau como a família de Jeroboão, apesar do fato de ter destruído todos os filhos de Jeroboão por causa dos seus pecados. Elá, filho de Baasa, começou a reinar no 27º ano do reinado de Asa, o rei de Judá. Porém, reinou somente 2 anos em Tirza. Então o general Zimri, que era encarregado da metade dos carros reais, conspirou contra ele. Um dia, o rei Elá estava bêbado na casa de Arza, mordomo do palácio em Tirza, que era a capital. Zimri entrou e deu um golpe no rei e o matou. Isso ocorreu no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Depois Zimri declarou-se o novo rei de Israel. Imediatamente depois de tomar o trono, matou toda a família de Baasa, não deixando ninguém vivo do sexo masculino. Ele destruiu até os parentes e amigos. Essa destruição da família de Baasa por Zimri estava dentro da palavra que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta Jeú. A tragédia aconteceu por causa dos pecados de Baasa e do seu filho Elá, porque eles tinham levado Israel a adorar ídolos inúteis, provocando a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos da história do reinado de Elá estão escritos no livro da história dos reis de Israel. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zimri reinou somente 7 dias em Tirza. O exército de Israel estava acampado perto da cidade de Gibeton dos filisteus. Quando eles ouviram dizer que Zimri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, eles, no mesmo dia no acampamento, escolheram o general Onri, comandante do exército, como novo rei de Israel. Então Onri levou o exército que estava em Gibeton e cercou Tirza, a capital de Israel. Quando Zimri viu que a cidade tinha sido tomada, foi para o palácio e pôs fogo em si mesmo e morreu, pois ele também tinha pecado, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de Jeroboão,
e no pecado que ele tinha cometido e levado o povo de Israel a pecar com ele. Os demais acontecimentos da história de Zinri e da sua traição estão escritos nos livros de história dos reis de Israel. Então o reinado de Israel dividiu-se em 2 partidos. Metade do povo apoiou Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e outra metade ficou leal ao general Onri. Mas os seguidores do general Onri foram mais fortes do que de Tibni, filho de Ginate, e Tibni foi morto e Onri reinou sem oposição. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel. Seu reinado durou 12 anos, sendo 6 deles em Tirza. Então Onri comprou de Semer o monte que agora se conhece como Samaria. Ele pagou 70 quilos de prata neste monte. Onri construiu uma cidade e deu a ela o nome de Samaria, em homenagem a Semer, o nome antigo do monte. Mas Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez pior do que qualquer um dos reis antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, levou Israel a cometer os mesmos pecados, provocando a ira do Senhor, o Deus de Israel, com seus ídolos inúteis. Os demais acontecimentos da história de Onri, seus atos e suas realizações estão registrados nos livros de Israel, nos livros de história dos reis de Israel. Onri morreu e foi sepultado com seus antepassados em Samaria, e seu filho Acabe reinou em seu lugar. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe se tornou rei de Israel e reinou em Samaria durante 22 anos. Porém, Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor e foi ainda mais perverso que o seu pai. Ele foi mais perverso do que qualquer outro rei de Israel. E como se isso não fosse suficiente, cometendo os mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ele se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidom, e começou a adorar e a servir Baal. Primeiro ele construiu um altar para o deus Baal em Samaria. Depois fez outros postes sagrados, provocando a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os outros reis de Israel antes dele. Foi durante o seu reinado em Riel, um homem de Betel reconstruiu Jericó. Quando ele assentava os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão. E quando, afinal, ele terminou a construção e colocava as portas, morreu seu filho mais jovem, Segube, de acordo com uma palavra do Senhor sobre Jericó, conforme foi declarado por Josué, filho de Num. Então Elias, profeta da cidade de Tesbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, o Deus a quem adoro e sirvo, não haverá orvalho nem chuva por diversos anos, enquanto eu não ordenar que chova. Capítulo 17. Depois o Senhor disse a Elias: Vá para o lado leste e se esconda junto ao córrego de Querite, a leste do rio Jordão. Beba água do córrego e coma o que os corvos lhes trouxerem, pois eu dei ordem a eles para trazerem alimentos a você. Ele obedeceu ao Senhor e ficou acampado junto ao córrego de Querite, a leste do Jordão. Os corvos que traziam pão e carne de manhã e de tarde ele bebia água do córrego. Mas depois de algum tempo o córrego secou, porque não caía chuva na terra. Deus confirma Elias como um profeta verdadeiro. Então as palavras do Senhor veio a Elias: Vá morar na aldeia de Sarepta, perto da cidade de Sidom. Ali mora uma viúva que dará alimento a você. E dei a ela as minhas instruções. E Elias foi para Sarepta. Quando chegou às portas da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos. Ele a chamou e disse: Peço-te que me traga um copo d'água. Enquanto ela ia buscar água, ele chamou a mulher e disse: Traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão em casa. Tenho somente um punhado de farinha, que sobrou num jarro, e um pouco de azeite numa botija. Eu estava recolhendo alguns gravetos para levar para casa e preparar uma última refeição. E depois de comermos, meu filho e eu vamos esperar a morte. Mas Elias disse a ela: Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno pão para mim e traga-me. E depois faça algo para você e seu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
A farinha no jarro não se acabará, e o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. A mulher fez conforme Elias disse, e Elias e o filho dela continuaram comendo do suprimento da farinha e de óleo enquanto foi preciso. Pois, por mais que comessem, sempre havia farinha de sobra no jarro e azeite na botija, exatamente como o Senhor tinha prometido por intermédio de Elias. Certo dia, entretanto, o filho da mulher ficou doente, e a doença foi se agravando e ele acabou morrendo. Chorando, ela reclamou a Elias: Ó homem de Deus, o que você fez? Veio aqui para lembrar-me dos meus pecados, matando meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele pegou o menino, que estava nos braços da mãe, subiu com ele para o quarto de cima, onde estava hospedado, e colocou o menino na cama dele. Então clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, meu Deus, por que o Senhor fez essa coisa terrível e matou o filho desta viúva, dona da casa onde moro? E Elias deitou-se sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor meu Deus, por favor, faça este menino voltar à vida. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, o espírito do menino voltou, e ele viveu de novo. Então Elias desceu com ele e entregou-o à sua mãe. Veja, ele está vivo, disse Elias. Agora tenho certeza de que você é um homem de Deus, a mulher disse a Elias, e a palavra do Senhor que sai da sua boca é verdade. Amém? Amém. Essa foi a leitura de hoje. Amanhã estaremos juntos para poder fazer mais uma leitura e vamos assim até finalizarmos toda a Escritura. Amém? Então, te vejo amanhã. Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau.